Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Há anos, cientistas em empresas e universidades criam e aperfeiçoam software de inteligência artificial, mas poucas vezes essa tecnologia galvanizou a atenção da sociedade, como em fins de 2022 com o ChatGPT, sistema capaz de criar textos realistas e articulados a partir de perguntas e comandos dos usuários e simular conversas com o ser humano. Lançada em novembro pela OpenAI, uma startup com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, a ferramenta foi a protagonista de um experimento coletivo de alcance planetário. 2 meses após seu lançamento, já era usada por mais de 100 milhões de pessoas, desencadeando uma explosão de experiências de escrita, algumas divertidas, outras preocupantes. O modelo se mostrou capaz de compor músicas, escrever poemas, código de programação e até textos jornalísticos, para inquietação de repórteres, reacendendo a discussão. Qual é o risco de a inteligência artificial mimetizando a nossa capacidade criativa e levando-a a novos patamares, substituir os seres humanos em atividades intelectuais? Até aqui, esse impacto parecia restrito a tarefas de caráter repetitivo. Este é um trecho da reportagem ChatGPT inaugura uma nova era na interação entre seres humanos e computadores, publicada na edição de número 325 de março de 2023 da revista da FAPESP. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Neste programa, nós vamos retomar a discussão sobre o ChatGPT. O assunto já foi tratado aqui no podcast do episódio 57. Se você ainda não ouviu, não deixe de ouvir. Hoje nós vamos tratar sobre a relação dessa tecnologia com a educação. Para isso, nós fizemos uma entrevista exclusiva com a professora da Universidade Federal da Bahia, a professora Bárbara Coelho. Você vai ficar sabendo também que comissões de educação da Câmara e do Senado já elegeram seus presidentes. Quer saber quem são eles? Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Desde que foi lançado em novembro de 2022, o ChatGPT é um dos assuntos mais comentados no mundo. Aqui mesmo no podcast nós já fizemos um programa explorando os aspectos técnicos da ferramenta. Para o programa de hoje nós procuramos tratar sobre a relação desta tecnologia com a educação, a área de interesse de quem nos segue por aqui. Para abordar o assunto desse ponto de vista, nós conversamos com a professora Bárbara Coelho, que é professora das graduações do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFBA, e dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, também da Universidade Federal da Bahia. A professora Bárbara também é líder do Laboratório de Tecnologia Informacionais e Inclusão Sociodigital, o LTI Digital, da Universidade Federal da Bahia. Vamos resumir aqui o currículo da professora Bárbara. Ela é doutora em Educação, com ênfase em Políticas de Ciência, Tecnologia e Informação, pós-doutora em Ciência da Informação, com ênfase em Marketing e Transformação Digital, mestra em Ciência da Informação, especialista da Gestão de Comunicação Organizacional Integrada e é graduada em Biblioteconomia e Documentação e licenciada em Letras, também pela Universidade Federal da Bahia. Vamos então à entrevista com a professora Bárbara Coelho. Professora Bárbara, um prazer recebê-la aqui mais uma vez no podcast Educação em Destaque. Eu gostaria de iniciar perguntando para a senhora se a senhora já usou o ChatGPT e como a senhora avalia a sua experiência no uso dessa tecnologia. Olá, Francisco, tudo bem?
Mais uma vez é um prazer estar aqui com os ouvintes do podcast Educação em Destaque. E dessa vez para falar sobre um tema, né, que está muito demandado no momento, tem muita gente falando a respeito, que é o Chat GPT. Bom, eu já utilizei o Chat GPT no primeiro momento por conta de curiosidade. Eu sou professora de tecnologia aqui na UFBA e como professora, né, dessa matéria, né, desse componente, tudo que sai a respeito assim, de tecnologia, eu fico antenada, né, para poder discutir com os alunos. Ainda em dezembro de 2022, eu questionei ao Chat GPT qual era o percentual de pessoas que já havia interagido com ele e a resposta havia sido de 5%. Os dados oferecidos nesta segunda semana de março pelo próprio ChatGPT apontam que até o momento 6% da população mundial já o experimentou. Na consulta que fiz ontem à noite, o ChatGPT explicou que 48% o fizeram para tirar dúvidas, 33% para fazer buscas, 21% na tradução de textos, 19% para correção de textos, 8% para corrigir códigos de computador, 5% para escrever e-mails e 54% por curiosidade. Eu estou aí, né, nesse grupo. E como eu avalio, né, o uso dessa tecnologia? Né? Bem, o ChatGPT trata-se de um sistema complexo com algoritmos de inteligência artificial desenvolvido com aprendizado de máquina pela empresa OpenAI, do Elon Musk, e com um uso aprimorado de processamento de linguagem natural, de modelagem por meio de transformers e utilização de recursos de análise de sentimento que avalia a percepção dos que interagem com o sistema. Por enquanto, podemos avaliar que pode ser usado em diversas áreas e domínios do conhecimento, podendo abarcar aspectos teóricos, práticos, com habilidades de computação cognitiva, inclusive. Seu diferencial é que o sistema aprendeu a conversar e a interagir de forma que se aproxima muito a de um ser humano, né, de um indivíduo. Mesmo ainda com dificuldade de oferecer respostas mais naturais, em alguns momentos acho que podemos avaliar como, sem dúvida, sendo o nível mais alto que temos de chat movido por inteligência artificial no momento. No próximo bloco, nós vamos continuar essa conversa aqui com a professora Bárbara Coelho, então não sai daí. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Professora, de que modo a senhora imagina que a tecnologia, né, o ChatGPT, vai impactar na educação, né? E considerando aí todas as fases, porque na educação infantil os professores muito provavelmente também farão uso dessa tecnologia, no ensino médio aí já professores e estudantes, e na educação superior certamente também todo mundo, né? Professores e estudantes farão uso dessa tecnologia. Então, eu gostaria de saber como que a senhora imagina que a tecnologia vai impactar, então, na educação. Bem, Francisca, eu imagino que o ChatGPT pode gerar oportunidades, mas também muitos desafios nos contextos educacionais. Pode ser um recurso útil para interagir com estudantes e apoiar no desenvolvimento de atividades de pesquisa e de estudo. Por outro lado, muitos educadores já começaram a demonstrar preocupação nos pontos que dizem respeito às linhas de aprendizado, perspectiva teórica, o desenvolvimento crítico do consulente, a abordagem teórica também,
a perspectiva pedagógica. Então, esses são pontos assim, extremamente relevantes e que são levados num contexto de aprendizado. Também é preocupante as questões relacionadas ao plágio e direitos autorais, considerando que fica praticamente impossível softwares antiplágio serem usados para a detecção do conteúdo gerado pelo ChatGPT. Ainda no que tange à educação, vale salientar que à medida que aprofundamos a interação do sistema, a interação com o sistema, podemos perceber que nem todas as respostas fornecidas pelo ChatGPT são verdadeiras. Mesmo este chat sendo capaz de escrever uma redação sobre um tema complexo, o mesmo sistema tem dificuldade de responder questões complexas, demonstrando em certos momentos uma artificialidade na argumentação. Esse aspecto que acredito eu, por enquanto, pode induzir educandos ao erro e nos permite ainda poder inferir que é necessária a revisão das respostas e a necessidade de comparação com o conteúdo em outras fontes de consulta. Bem, mas já tem algumas perspectivas e algumas sugestões de forma de utilização do ChatGPT em salas de aula, como no uso de pesquisa, para poder ajudar estudantes na pesquisa, também para poder dar feedback para os trabalhos entregues, também para conselhos, assim como pessoas desconhecidas podem dar conselhos, o bot também consegue, e a avaliação também junto aos alunos, o ChatGPT pode ajudar nessa perspectiva também, usar para gerar cenários hipotéticos em uma entrevista de emprego, por exemplo. Então, tem essas possibilidades que já estão, que talvez possam ser colocadas em salas de aula. Professora, considerando que muitos professores, tanto da educação infantil, do ensino médio, quanto da educação superior, não têm uma vivência mais ativa nesse mundo digital, como a senhora imagina que será a relação desses professores que têm mais dificuldade, que não têm essa vivência mais intensa com o digital? Como é que eles vão lidar com essa experiência proporcionada pela tecnologia, da qual estamos falando aqui hoje, que é o ChatGPT? Claro que depois nós teremos outros, mas por enquanto estamos falando desse especificamente. Por exemplo, como identificar um trabalho de um aluno ali e descobrir que aquilo é uma produção da inteligência artificial e não uma construção da aprendizagem do aluno, do estudante? É difícil saber como os professores das gerações que ainda estão no mercado de trabalho irão lidar com uma tecnologia como esta sem aplicação de pesquisa científica. Mas podemos ter uma ideia com base em tecnologias recentes, a exemplo dos celulares. Nesse sentido, muitas escolas e alguns professores haviam tomado a decisão de banir o uso do celular da sala de aula. Atualmente, isso ficou impossível, principalmente depois da pandemia. Eu costumo dizer que não é possível negar a tecnologia. Precisamos nos apropriar dela e fazer uso do melhor jeito e não o contrário. Com relação à identificação de trabalhos acadêmicos elaborados pelo ChatGPT, a própria OpenAI está elaborando um sistema de antiplágio que será capaz de identificar produções elaboradas pelo ChatGPT. Mas, por enquanto, não temos uma ferramenta antiplágio deste nível. E aí ficamos realmente reféns do sistema. Espero que você esteja gostando da nossa conversa e, se estiver gostando desse programa, não deixe de compartilhar ele aí nas suas redes sociais para que mais gente possa ter acesso a essas informações. Vamos continuar então a nossa conversa aqui com a professora Bárbara Coelho. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação.
Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. Professora, em artigo publicado no Jornal da USP, no dia 13 agora de fevereiro, com o título, abre aspas, ChatGPT, o robô que mostra como a inteligência artificial pode revolucionar nossas vidas, fecha aspas, os professores Oswaldo Oliveira Júnior, Tiago Pardo e a professora Maria das Graças Nunes, todos da USP, eles chamam a atenção para um dado bem interessante. Discorrendo ali sobre as limitações que a tecnologia ChatGPT ainda apresenta, eles levantam a questão da interpretação de textos. Mas aí eles falam que, muito provavelmente, isso é uma coisa que mais para frente vai ser resolvida. E aí tem um trecho que eu gostaria de abrir aspas aqui para citar e aí pedir o seu comentário. Então, abrindo aspas, de fato, as habilidades do ChatGPT indicam que estamos dando largos passos rumo a um novo paradigma para a geração de conhecimento já preconizado há algum tempo, segundo o qual as próprias máquinas vão gerar conhecimento de maneira autônoma, sem intervenção humana, fecha aspas. E aí, professora, o que isso lhe causa? Um grande susto? Ou isso lhe estimula, isso lhe provoca um ânimo em relação ao fortalecimento dessas tecnologias? Olha, Francisco, me causa um certo espanto devido à rapidez que chegamos nesse estágio e, ao mesmo tempo, me provoca para procurar entender mais os impactos no contexto da educação e do trabalho. Também me gera um certo ânimo de compreender o nosso lugar no mundo, enquanto sujeitos já ciborgues interpretativos de uma realidade que está se transformando de maneira exponencial para algo que antes parecia somente ser possível numa ficção. Por fim, professora, uma das questões que nós já temos claras, né, desse período, imagina que todo esse burburinho em torno do ChatGPT começa ali a partir do dia 30 de novembro, né, de 2022. Portanto, nós temos aí quase 90 dias apenas do lançamento e, portanto, de lá para cá é muito barulho em torno dessa tecnologia. E a gente já sabe que há 2 semanas foi apresentado o serviço pago dessa tecnologia nos Estados Unidos, onde a assinatura ali, ainda em teste, claro, mas na casa dos $20 por mês. E aí a gente sabe que se tem assinatura, certamente você tem um serviço que é considerado mais premium, né? E tem aquele serviço mais básico para quem não tem condição de pagar. De novo, a gente tem a possibilidade de uma tecnologia aparentemente revolucionária, poder gerar benefícios, né, ser fruída na sua integralidade por quem tem condição de pagar. E aí a gente tem o quadro de exclusão daqueles que não podem. Eu gostaria que a senhora comentasse esse aspecto. Nesse ponto, vale destacar que possivelmente teríamos outro elemento para a discussão no que tange à educação e o debate do social, que é a exclusão digital. E o par dialético entra aí de uma forma muito... que pode, inclusive, ser muito cruel, né? Porque a gente está entrando numa outra vertente, num terreno ainda desconhecido, né? Quando se tem desenvolvimento de tecnologias que são colocadas amplamente na sociedade, e principalmente em sociedades desiguais, como é o caso aqui do Brasil. E aí existem 2 tipos de tarefas, né, isso pensando no mercado de trabalho, que podem ser realizadas pelos trabalhadores, né? São aquelas tarefas cognitivas de base criativa e as tarefas repetitivas. As tarefas criativas são aquelas que exigem as habilidades do pensamento crítico, resolução de problemas, né? Aspectos de criatividade, enquanto as tarefas que são repetitivas
elas podem ser facilmente automatizadas e foram assim ao longo da história das tecnologias na sociedade. Contudo, o que está no limiar da problematização de tecnologias como o ChatGPT é a possibilidade de automação das tarefas de cunho cognitivo e criativo. E aí é necessário repensar políticas públicas, né? Esse é um elemento que a gente já tem conversado, né? Inclusive em outros momentos, que é essencial repensar e pensar, né? Colocar de fato em prática ou retomar políticas públicas com base em projeções e avaliações de impacto de tecnologias como essa, né, como a do ChatGPT, na desigualdade social e de renda da população. E aí, com relação a esse artigo da USP, né, eu gostaria, inclusive, de citar um trecho. Eu conheço o artigo também, né, e eu gostaria de citar um trecho que eu acho que vem bem de acordo com a pergunta que você me fez, Francisco. As consequências desse novo paradigma de geração de conhecimento podem fazer da revolução da inteligência artificial a mais drástica da história. Certamente ela poderá trazer grande ganho de produtividade em muitos setores de economia, com as vantagens decorrentes. Entretanto, infelizmente, muitas dessas consequências serão maléficas para diversos setores da sociedade, né? Em particular, é possível prever um aumento das taxas de desemprego, principalmente nas camadas menos privilegiadas da sociedade, com menos acesso à educação de qualidade. Então, com isso também, né, um impacto disso também são as exclusões de ordem digital, né, que a exclusão digital ela aprofunda, né, nessas situações, né, principalmente onde ela para de crescer de forma horizontal, a exclusão digital ela aprofunda, e o ChatGPT pode ser, né, um desencadeador desse tipo de fenômeno. Professora Bárbara Coelho, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast Educação em Destaque. É sempre um prazer recebê-la no nosso programa e certamente vamos voltar a fazer isso aqui em outras oportunidades. Portanto, muito obrigado. Francisco, mais uma vez foi um prazer bater esse papo com você, dessa vez sobre o ChatGPT. Deixo um abraço para você e para os ouvintes do podcast Educação em Destaque. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Comissões de Educação da Câmara e do Senado já escolheram seus presidentes. Na última quarta-feira, dia 15, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados elegeu Moses Rodrigues, do Partido União Brasil do Ceará, para presidente da Comissão de Educação. O presidente eleito disse que uma das suas prioridades e, portanto, uma das prioridades da comissão para este ano é a produção, elaboração, a contribuição da comissão para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que, como a gente sabe, o Plano Nacional de Educação que está em vigência atualmente vence no ano que vem, em 2024. Portanto, o deputado Moses Rodrigues disse que esse é um dos assuntos ali de preocupação e, portanto, o foco da atenção da comissão nesse ano de 2023. A Comissão de Educação tem como atribuição a pauta de assuntos relativos à educação em geral, política e sistema educacional em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direito à educação e recursos humanos e financeiros para o setor. O deputado Moses Rodrigues é bacharel em Administração de Empresas e licenciado em História e Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Ele possui especialização em Psicopedagogia Institucional pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada, é mestre em Administração pela Universidade de La Empresa e doutor em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Bom, no Senado, o escolhido foi o senador Flávio Arnes, que é do PSB do Paraná.
O senador Flávio Arnes é formado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Direito pela Universidade Federal do Paraná, da qual ele se tornou professor. Ele concluiu ali em 1979 o mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná e obteve em 1980 o título de doutor em Linguística, tendo como áreas de concentração, linguagem e comportamento pela Universidade Northwestern em Illinois, nos Estados Unidos. Então é isso, você ficou sabendo aí quem são os presidentes das comissões de educação, tanto da Câmara quanto do Senado. E nós vamos ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado deste episódio. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade. Mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. É sempre bom lembrar que a gente tem aí as parcerias que fazem com que esse programa se torne possível. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Falo também da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Sul. Falo ainda do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefes Pará. E da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. E aí, para apoiar é muito simples, basta você procurar por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é educacão.destaque. E também estamos no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube, onde você pode se inscrever, acionar o sininho para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz toda semana, preferencialmente às sextas-feiras e às vezes também aos sábados. Mas o importante é que você fique com a gente e divulgue o nosso conteúdo. Inclusive, o link desse programa você pode divulgar aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim a gente vai fazer com que muito mais gente fique sabendo do que é notícia por aqui. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço para você que ficou na minha companhia e até o próximo programa.